Requisito temporal. Aqui é 2/5, né? Vou só corrigir aqui, para a gente poder continuar. O requisito temporal. Então, eu tenho aqui, basicamente, o quê? Tenha cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, se for um crime comum, e nos crimes hediondos e assemelhados. Quais são os assemelhados? Os 3 T's, né? Tortura, tráfico e terrorismo. Ele tem que cumprir 2/5 se for primário, né? Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui, que nós está errado. 3/5, 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente, né? Então, muito simples. Se ele pratica um crime comum, ele vai cumprir 1/6 da pena. Se ele praticar um crime hediondo ou assemelhado, ele vai cumprir 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente. Então tá aqui, ó, 1/6 da pena no regime anterior, se o crime for comum, e 2/5 se ele for primário e 3/5 se ele for reincidente. Atenção, só para esclarecimento, quando nós falarmos de livramento condicional, nós temos que esclarecer para os senhores que o reincidente em crime hediondo, tá? Ele não tem direito ao livramento condicional. Ele tem direito à progressão de regime, mas ele não tem direito ao livramento condicional. E o que é um reincidente em crime hediondo? Ele praticou um crime hediondo e após a sentença condenatória ele vem e pratica outro crime hediondo. Então ele praticou um estupro, depois praticou um homicídio qualificado. E aí nós temos então 2 crimes hediondos e ele é reincidente toda vez que ele, após a sentença, ele pratica um outro fato criminoso, tá? Requisitos gerais são os requisitos formais, né? São 2. Teria que ter um parecer da Comissão Técnica de Classificação, mas infelizmente esse parecer nós vamos ver que ele não é obrigatório, ele é facultativo, embora o artigo 6º e 7º da Lei de Execução Penal assim determine. É o órgão responsável pela orientação da execução da pena. Então essa Comissão Técnica de Classificação é ela que faz, quando o preso chega no estabelecimento prisional, ela que faz a classificação, se ele vai para o regime fechado, se ele vai para o regime semiaberto, se ele vai para o regime aberto, né? Se ele é perigoso, se ele não é. Então essa comissão aqui teria, teoricamente, que dar o parecer e também o exame criminológico. E nós tivemos a oportunidade de falar na aula passada que nós infelizmente lamentamos o fato do exame criminológico não ser mais obrigatório. Então passou a ser facultativo o exame criminológico, que está previsto no artigo 8º, parágrafo único da LEP, que pode ser obrigatório no caso de progressão de regime fechado para o semiaberto, e essa obrigatoriedade caiu, antigamente era obrigatório para o regime semiaberto e facultativo para o caso de progressão do regime semiaberto para o aberto. Hoje é facultativo do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então ele é facultativo, não é mais obrigatório. Lógico que os juízes, devido à sua importância, porque ele é feito por uma psicóloga, por assistente social, por um psiquiatra, que vai se entrevistar com aquele acusado e vai então procurar saber se ele tem condições de progredir de regime, se ele tem condições de ir para um regime menos rigoroso. Porque se você coloca só na mão do diretor, fica muito fraco essa decisão. Bom, requisitos gerais. O parecer e o exame criminológico deixaram de ser obrigatórios para a progressão de regime, mas pode ser solicitado em casos excepcionais. E felizmente
Felizmente, nós já tivemos a oportunidade de falar isso na aula introdutória de Teoria Geral da Execução, tivemos a oportunidade de falar isso na aula de Lei de Execução Penal, parte introdutória também, que os juízes vêm ainda exigindo o exame criminológico, mesmo não sendo obrigatório. Mas claro que a regra geral é que o juiz defira a progressão de regime sem o parecer da Comissão Técnica de Classificação e sem o exame criminológico. Bom, requisitos gerais. Agora nós temos a seguinte pergunta para vocês. Esse 1/6 do cumprimento da pena é sobre a pena total ou pode mudar? É sobre a pena total. No primeiro momento é sobre a pena total. Então, eu tenho, vamos supor, eu tenho aqui 6 anos, eu vou tirar 1/6 de 6, então eu tiro 6, tiro aqui 1 ano, ele passa em regime semiaberto e depois ele progride para o regime aberto. Esse 1/6 então é sobre a pena total, beleza. E o do semiaberto para o aberto? Cumpre-se 1/6 da pena total, é posição do Supremo, mas para a jurisprudência dominante, basta cumprir 1/6 da pena restante. Então, vamos pegar aqui um crime mais, uma pena maior. Vamos lá. Vou pegar aqui 12 anos. Ora, 12 anos, se eu tirar aqui 1/6, vamos botar assim para a gente fazer o cálculo. Vai dar 2, 2 vezes 1 é 2. Então, 1/6 de 12 é 2. Se eu tiver aqui um regime fechado, porque são 12 anos e é acima de 8 anos, ele vai cumprir 2 anos no regime fechado. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Ele está aqui preso no regime fechado, ó. Ele cumpre 2 anos aqui, estão vendo aqui? E os 2 anos é 1/6 da pena, beleza? E aí ele vai para o semi-aberto, né? Semi-aberto. Quanto tempo ainda ele tem que cumprir no semi-aberto? Ele está aqui, ainda tem 10 anos para ele cumprir, beleza. Então, ele cumpriu 2, passou do regime fechado, progrediu para o semi-aberto. Beleza. Mas e esses 10 anos, professor Franklin? Esses 10 anos aqui, ele quer agora passar do semi-aberto para o aberto. Aí eu pergunto, teria ele que cumprir 1/6 da pena total, 12, ou ele teria que cumprir 1/6 de 10? Aí é que vem o problema. Por quê? Porque o Supremo diz que cumpre-se 1/6 da pena total. Então ele teria, então a posição do Supremo, vamos botar aqui. Posição do Supremo, ele teria que cumprir 2 anos no regime, aqui ele, ó. Ele teria que cumprir 2 anos no regime semiaberto para ficar 8 anos o resto no regime aberto. Deu para entender? Posição do Supremo. Mas, para a jurisprudência dominante, basta cumprir 1/6 da pena restante. Até rimou.
Para a jurisprudência dominante, basta cumprir 1/6 da pena restante. Então eu vou pegar aqui 10 anos e vou tirar 1/6, né? Vamos colocar aqui 10 anos, vocês concordam que é 9 anos? Não, peraí, deixa eu fazer assim. Aqui 10 anos eu vou botar 6 anos e 6 anos, 4 anos, 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1 mais 4, 48. 10 anos não é igual a 6 anos e 48 meses? Não é? Então vamos lá, vamos tirar aqui 1/6 disso aqui. Bom, 6 por 6, né? Vamos tirar o sexto. 6 por 6 vai dar 1 ano, né? Agora, quanto é 48 dividido por 6? 6 vezes 6, 36, hein? Dá 8. 6 vezes 8, 48. Então, isso aqui dá 1 ano e 8 meses. Então, para a posição dos demais tribunais, deixa eu botar aqui outros tribunais, outros TJs. Nessa pena aqui, ele não ficaria 2 anos. Ele ficaria, na verdade, 1 ano e 8 meses, no regime semiaberto. 1 ano e 8 meses. E o restante da pena, né? 8 anos e 2 meses. Não é isso? Hein? 8 anos e 4 meses. Ele ficaria no regime aberto. Deu para entender? Então faz diferença. Se você pegar o entendimento do Supremo, faz diferença, 2 meses. Se for uma pena maior, serão mais meses que ele vai ficar no regime mais rigoroso. Para o Supremo, cumpre-se 1/6 total. Para os outros tribunais, cumpre-se 1/6 da pena restante. Claro que se chegar no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, o tribunal vai se manter o entendimento dele. Mas se você quiser recorrer aqui na vara de execução da tua cidade, você vai ter mais facilidade para conseguir, tá? O parecer da Comissão Técnica de Classificação 1, o exame criminológico vincula o juiz, assim como nós aprendemos em processo penal que o laudo não vincula o juiz, que o juiz tem liberdade para decidir, a resposta é não, não vincula o juiz, que pode decidir em contrário desde que fundamentadamente. Então, o exame criminológico e mesmo o próprio atestado do diretor do estabelecimento prisional, ele não vincula o juiz. Nós tínhamos um problema quando... Isso não pode abrir uma janela imensa para uma arbitrariedade, já que o juiz não é especialista até em áreas de conhecimento que ele não tem. Mas aí é que está. Se o juiz indeferir a progressão de regime, porque o exame criminológico foi favorável, ele entende que o cara não tem bom comportamento carcerário, qual é o recurso que nós vamos utilizar? É o agravo e execução, que é um recurso utilizado em todo e qualquer processo de execução. No finalzinho dessa aula, nós vamos falar dele, tá? Nós já tivemos a oportunidade de falar no finalzinho da aula passada e vamos voltar a falar dele, em homenagem aos nossos alunos aqui. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: toda vez que um juiz vai contra o teu interesse, tu pode recorrer. No processo de execução, tranquilo. O parecer, o exame criminológico foi favorável, o juiz indeferiu, você recorre. Por isso que ele tem que fundamentar bem por que que ele foi contra o exame criminológico, por que que ele foi contra a decisão do diretor que deu favorável àquela situação. Olha só,
Quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, nós tínhamos um problema, que era os presos que vinham de redenção, os nossos presos de Conceição, que cumpriam pena na penitenciária de redenção, só vinham com um atestado favorável de bom comportamento. Contei? E aí a gente começou a desconfiar, porque não é possível, gente. Todo preso aqui é gente boa, é cartão em amada, não pode. Então, depois nós viemos descobrir que a diretora do estabelecimento, ela queria se livrar. Eram muitos presos, quanto mais progredissem de regime, né, ela dava atestado. Não posso dizer que houve má fé ou que houve recebimento de propina, mas que no mínimo era estranho. Então o juiz de execução penal de Conceição do Araguaia começou mas isso aí tá meio estranho. Ele começou a indeferir aquelas situações que nós conhecíamos os presos e nós sabíamos que o cara não era cartão em amada, não era gente boa. Tá certo? Lógico que os advogados recorriam, mas aí a gente tinha como sustentar um indeferimento. Requisitos gerais: o prejuízo da falta desse exame deve ser alegado pela parte que sucumbiu, e esse prejuízo vai ser alegado através do recurso, que na execução penal será o agravo à execução, que é o recurso típico da execução penal, mas nós já vimos que eu posso usar o habeas corpus quando nós tivermos um constrangimento à liberdade de locomoção, ou mesmo um mandado de segurança criminal, que é a comprovação, né? Quando ele tem aquele direito líquido e certo, aquele benefício, ele pode entrar e pedir. Bom, requisitos gerais. Requisitos gerais da progressão. Ainda falando da progressão de regime. Os requisitos legais, eles estão ligados às nulidades absolutas e relativas. Lógico que pode haver uma nulidade absoluta. Imagine, por exemplo, um atestado de um diretor que se descobre que estava recebendo propina para dar um atestado favorável. Ele é nulo de pleno direito, eu vou alegar aqui. Ou pode ter uma nulidade relativa, qualquer que seja. Por exemplo, o escrivão, na hora que foi fazer o cálculo de 1/6 da pena, ou 2/5 da pena, se equivocou. Você viu que até eu aqui, na hora, me enrolei com os 4 meses. Então, você pode, na hora de fazer um cálculo matemático, se enrolar. Normal, pode acontecer. E aí eu vou ter a nulidade absoluta quando a lei expressa a dispõe. Então, eu tenho nulidades absolutas, só para dar uma explicação, quando há uma violação do princípio de ordem pública. Então, por exemplo, a violação do contraditório, da ampla defesa, da publicidade. Tenho nulidades relativas quando há violações de normas infraconstitucionais. Na nulidade absoluta, a nulidade absoluta nunca preclui, pode ser arguída em qualquer grau, juízo de execução. Já a nulidade relativa, se você não arguir no momento oportuno, ela vai precluir. E diferente das irregularidades e dos atos inexistentes. Irregularidades: o cidadão nomeou, colocou a folha errado, o número das folhas no processo, né? O cidadão, ele colocou o nome das partes errado. Isso aí é uma irregularidade. E um ato inexistente são aqueles atos que são praticados por pessoas que não podem exercer não pode praticar aquele ato. Por exemplo, se uma pessoa que não é juiz assinar uma sentença, a sentença é um ato inexistente. Ele não é juiz, ele não pode assinar a sentença. Beleza? Então, as nulidades relativas dependem de alegação de alguma das partes. Você tem que alegar no momento oportuno, senão ela preclui. As nulidades absolutas não. As nulidades absolutas, como elas violam princípios de ordem pública, elas podem ser arguidas em qualquer grau ou juízo de jurisdição.
Se o exame criminológico for obrigatório, o juiz pode deixar de fazê-lo, alegando falta de condições materiais da comarca? E eu quero só, antes de responder, dizer que o argumento para que tirassem a obrigatoriedade do exame criminológico era justamente esse: falta de recursos materiais da comarca. Ou seja, o juiz alegava que não dava para fazer o exame criminológico, por quê? Porque não tinha psiquiatra. Porque às vezes não tinha assistente social, não tinha psicólogo. E aí como é que ele vai fazer? Também a gente tem que ver que é um argumento. Agora, se ele fosse obrigatório, ele não pode, porque há uma resolução do Tribunal de Justiça onde o juiz deve fazer os exames nas condições que puder, inclusive utilizando-se das comarcas vizinhas. Então, por exemplo, nós, em Conceição do Araguaia, nós mandávamos fazer, naquela época, quando era obrigatório o exame criminológico, em Marabá ou às vezes em Belém, porque Conceição não tinha. E o problema era que demorava às vezes anos para ser feito. E devido a essa dificuldade, falta de recursos, é que nós tivemos o problema e começou a haver problema. Os juízes começaram a reclamar e o legislador tirou a obrigatoriedade do exame criminológico. Tirou a obrigatoriedade do parecer da comissão de classificação. Requisitos específicos, valem apenas para o regime aberto. Bom, aí é que está. Esses requisitos específicos, eles são válidos para o regime aberto. Não valem para o semiaberto nem para o fechado. Quais são? O sentenciado deve aceitar o programa de regime aberto e as condições impostas pelo juiz. Isto é feito em audiência. Quais são essas condições impostas? Primeira regra básica do regime aberto: o cidadão tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, fica sem sentido o regime aberto. Se ele está ali para dormir na casa do albergado durante o dia trabalhar, está fora. Outra regra que eu expliquei ainda agora para vocês é que o juiz pode dizer: bom, você vai ficar em regime na casa do albergado, mas sábado, domingo e feriado você vai cumprir uma limitação de final de semana. Você vai ficar lá na casa do albergado assistindo palestras ressocializadoras. Tranquilo. Então ele tem que aceitar. Há dois tipos de condições. Vamos lá. As condições gerais do artigo 115, E aí está: não se ausentar da comarca, comparecer ao juízo mensalmente para informar suas atividades. Não pode ser não ingerir bebidas alcoólicas, não usar arma, não frequentar bares, festas e dançarais, etc. E as condições especiais que são impostas a critério do juiz dentro de caso a caso concreto. Se o cara era viciado em droga, a gente proíbe ele de ir para um determinado lugar que esteja perto da Cracolândia, por exemplo. Se ele era viciado em bebida, ser alcoólatra, eu vou proibir ele de frequentar bares, boates, Isso vai da condição pessoal. Não podem ser pena e nem ferir direitos constitucionais. Bom, você pode dizer assim: bom, professor, mas ele não tem o direito constitucional de tomar uma cervejinha gelada, de apertar uma loura? Claro, ele tem, mas ele é preso, ele está cumprindo uma pena, amigo. E a pena, o que é a pena? Ela é a restrição de um direito do condenado. Às vezes se restringe a liberdade, e quando não se restringe a liberdade, se restringe o patrimônio através do pagamento da pena de multa. Então, como é que ele quer ficar, mesmo cumprindo uma pena, livre para beber, livre para usar droga, livre para usar arma? Não, não é assim. Ele tem proibições. O sentenciado tem que comprovar a possibilidade imediata do trabalho, geralmente através de uma proposta de emprego por escrito. E nós víamos muito cartas, pessoas que se interessavam em contratar aquele preso.
porque às vezes o preso tinha ido para o estabelecimento prisional e tinha aprendido a ser oleiro, a ser moveleiro. Às vezes o cara era um bom marceneiro, então ele saía lá com um emprego garantido. Isso quando as penitenciárias colocam os presos para fazer alguma atividade, que é o que está previsto na Lei de Execução Penal. O regime aberto existe para o sentenciado, para que o sentenciado trabalhe, e o requisito essencial é que ele arranje um emprego. Também existe o requisito da compatibilidade do sentenciado com o regime aberto, e quem decide é o juiz, porque isso é uma decisão, eu disse, a progressão é uma decisão judicial, que depende do mérito do condenado. Aí eu tenho o parecer do Ministério Público para a progressão de regime, antes da decisão do juiz, porque o Ministério Público é o órgão que fiscaliza o cumprimento da execução penal, e ele aqui, se ele não foi quem deu a entrada no pedido de progressão, ele funciona como custos legis, ou seja, ele está ali para fiscalizar, e aí, se ele não for intimado para se manifestar, eu vou ter nulidade absoluta, porque a participação do Ministério Público é imprescindível, assim como a participação do advogado nos processos de execução penal. Se o MP não tiver a oportunidade de manifestar-se, a decisão gera nulidade absoluta, e sendo que a nulidade, se for relativa, deverá provar que houve prejuízo para a parte. Alguns entendem, e é uma decisão minoritária, de que a nulidade seria relativa, porque só haveria nulidade da não intervenção do Ministério Público se houvesse prejuízo para a parte. Mas a decisão majoritária é que é princípio constitucional de ordem pública a intervenção do Ministério Público nos processos de execução penal. E a falta de sua intervenção gera nulidade absoluta. Atenção, não é a simples falta do parecer. Porque se o juiz intimou o Ministério Público, né, deu vistas ao Ministério Público do processo e não houve o parecer, ele cumpriu com a sua obrigação. E aí não há nulidade absoluta. O que não pode é o juiz não dar vistas ao Ministério Público para que ele se manifeste sobre aquele processo cuja intervenção é obrigatória, entendeu? Então, eu intimei o Ministério Público como juiz, tá ok, o Ministério Público não se manifestou, o problema dele, mas eu intimei. É a mesma coisa o advogado, eu intimei o advogado. O advogado não se manifestou, não gera nulidade absoluta. Tá? No máximo vai gerar uma nulidade relativa, o advogado vai dizer que por caso fortuito ou força maior, a mulher dele morreu, a mãe dele morreu, a avó dele morreu, sei lá, ele vai arranjar um argumento para tentar reverter a falta de manifestação dele. Lógico, você vai me perguntar, bom, professor Franklin, mas se o Ministério Público não se manifestar, o juiz deve comunicar à corregedoria, claro, né? Se o promotor de justiça não está desempenhando bem o seu papel, deve ser comunicado à corregedoria para que sejam tomadas as providências. Então, deve provar, então, que houve nulidade, prejuízo, né, para que a parte. E se a nulidade for absoluta, o prejuízo é presumido. Se for violação de princípio de ordem pública, o prejuízo é presumido. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a nulidade é absoluta, né? E para o antigo TACRIM, a nulidade era relativa. Eu falo antigo porque os tribunais de alçada foram extintos, né? Os tribunais de alçada eram aqueles tribunais que julgavam causas de menor potencialidade ofensiva, crimes punidos com detenção, etc. Não existem mais, hoje só temos lá os tribunais de justiça com as suas turmas. Requisitos específicos da prisão domiciliar. Vamos lá. Requisitos específicos da prisão domiciliar. Professor Franklin, quem pode ser beneficiado com uma prisão domiciliar? Estamos aqui, né?
Condenado maior de 70 anos. Então, foi o caso do Nicolalau, não foi? Tinha mais de 70 anos, foi lá para a prisão domiciliar. Condenado acometido de doença grave. Então, doença grave, poderíamos dar como exemplo a AIDS, né? A tuberculose, o que mais? O quê? O câncer, o que mais? O ebola. Isso também, se o cara pegar o ebola, tá meio caminho para sepultura, né? Mas, que mais? Uma pessoa que seja portador de um AVC, uma